Eu até fiquei surpreso com o jogo que fez em Rosário contra o Central. Achei bom o jogo do Corinthians, bem controlado, não sofreu tanto, imaginei que fosse sofrer mais. Central é dos bons times do futebol argentino, da Copa Libertadores, tem o Di Maria, e o Corinthians traz para São Paulo um grande resultado. Agora, é aquela história que a gente falava, o que eu falei pro Cruzeiro serve pro Corinthians, a questão do foco. Claro que o Corinthians está pensando na Libertadores. É óbvio que o Corinthians está pensando em avançar. Agora, o Corinthians tem um problema que o Cruzeiro hoje não convive, né? Que é o extracampo. Nossa. Atrasos, problemas com atletas, com ex-atletas. Essa história do Memphis aí não tem como não afetar um vestiário, um planejamento. E é uma história que não acabou, né? Não acabou. Não acabou. O Memphis vai se pronunciar ainda, enfim. Isso tudo vai pro vestiário. E quando chega no vestiário, obviamente que reflete dentro do campo. É claro que o Cruzeiro tem nada a ver com isso, mas o Corinthians está tendo que lidar com isso. O Diniz precisa lidar com isso e a parte de gestão, ela é fundamental. E aí o trabalho do treinador, ele dobra. Aí deixa de ser só técnico, tático e passa a ser mental também. Mas vai ser um jogo muito difícil. Independentemente da situação do Corinthians, de foco ou não, jogar em Itaquera é sempre muito complicado. Ontem você esteve no descanso merecido, o Ale Oliveira esteve aqui e ele estava destacando quanto ao jogo do domingo ajudar o jogo da quarta-feira, no planejamento do Arthur Jorge. Você acha que o Arthur pode usar o jogo de amanhã para auxiliar nas escolhas dele para quarta-feira, dar ritmo para alguém, ou se alguma dúvida que ele tem, por exemplo, o ataque do lado esquerdo do Cruzeiro foi escolhido por conta do fim de semana passado, né? Porque o Wesley não estava ainda no radar, porque não tinha jogado, estreou, meteu gol e virou titular contra o Flamengo na Libertadores. Você acha que pode ser aproveitado de alguma maneira nesse sentido, ou é descansar quem vai jogar na quarta-feira das principais opções? Não, mesmo descansando quem vai jogar na quarta-feira, se porventura alguém que for jogar a quarta não entrar em campo, você já está usando o jogo. Não vale apenas para o Arthur Jorge. Todas as equipes que estão envolvidas em Sul-Americana ou em Libertadores no meio de semana, mas principalmente a Libertadores, que é a grande competição do continente, todas essas equipes, todos os treinadores vão utilizar a rodada do final de semana pensando na Libertadores, seja para descanso, para minutagem ou para fazer aquela última escolha, para acabar com aquela última ou mínima dúvida que ele tenha em relação ao jogo seguinte. Uma grande atuação pode tirar uma dúvida. Um jogador que tiver mais minutos e que demonstrar algo que ele sinta que precisa para o time, pode fazer a diferença. Um jogador que não jogar e que esteja precisando de descanso, pode fazer a diferença na quarta-feira. Então você não tenha dúvida, isso é certeza. O jogo do Cruzeiro contra o Corinthians serve para Cruzeiro e Corinthians. Tanto o Arthur Jorge quanto o Diniz para o jogo contra o Central, o Arthur para o jogo contra o Flamengo, eles vão usar o jogo do final de semana para alguma solução para o jogo do meio de semana. E quanto a essas dúvidas do Cruzeiro, no meio vai voltar o Romero. Fim de papo, no meio de semana, tá? Que eu tô falando. Amanhã nós temos que ver o que o Arthur vai optar aí de escolha. No fim de semana passado ele fez algumas escolhas importantes, pensando no jogo justamente da ida contra o Flamengo. Mas o Romero vai voltar no setor de meio campo. Na direita você disse volta com o Fagner, né? Eu acho que você sim. Volta com o Fagner? Eu voltaria com o Fagner. E esse ataque do Cruzeiro, o Wesley já virou titular? Eu acho que por um momento sim. Acho que é muito por falta de outra peça também, né? O Cruzeiro não tem o Peck, não tem o Sinisterra, por isso teve que ir ao mercado, e o Wesley chegou, com poucos minutos fez gol. Aí teve um jogo muito complicado diante do Flamengo, mas ainda assim não acho que fez um jogo ruim, quase que fez um gol, né? Aquela bola meio que de susto que bate nele e acaba indo para fora. É um gol perdido, evidentemente, do Cruzeiro no primeiro tempo, mas eu considero. Mas o técnico Arthur Jorge tá com praticamente o que tem de melhor para este jogo. Até pensando em termos de tabela, esse compromisso com o Corinthians, ele ganha um contorno importante porque o Fluminense derrotou o Palmeiras de virada no Maracanã. E aí, o Fluminense hoje é o quarto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que os 4 primeiros têm vaga assegurada na fase de grupos da Copa Libertadores. O Fluminense, com a vitória, ele chegou a 38 pontos. O Cruzeiro é o quinto com 33. Tem o Bahia em sexto com 33. O Red Bull Bragantino tá ali perto. O Corinthians, que é o confronto direto, tem 32 pontos. Então, para o Cruzeiro seguir na caça ao G4, claro que depois vai ver o que vai acontecer, né? Quem será o campeão da Copa do Brasil, se vai estar entre os 4.
quem vai ser o campeão da Copa Libertadores, se vai estar entre os 4, ou se o Cruzeiro vai conquistar uma dessas Copas, por que não, né? Sonhar faz parte e o Cruzeiro está na disputa, está na briga. Então, isso tudo tem que ver mais pra frente, mas se tudo der errado nas Copas, tem o Campeonato Brasileiro para se buscar ou a vaga direta ou uma vaga na pré-Libertadores de 2027. Então, o Cruzeiro ali para ficar na cola do G4, ele tem que vencer o jogo diante do Corinthians, porque senão vai ficar um pouco distante aí. Claro que tem muito campeonato pela frente. O técnico Arthur Jorge só vai confirmar a equipe neste domingo, no hotel. O Cruzeiro fica concentrado na região de Guarulhos. E aí ele vai escalar muito provavelmente uma equipe mesclada, penso, mas ele traz praticamente força máxima. O que a gente apurou é que o Matheus Henrique, ele fica fora. Aí talvez tenha a ver com a fratura, para não forçar nada, está suspenso na Copa Libertadores. E uma tendência do Wesley ser preservado, porque jogou contra o Mirassol, foi titular contra o Flamengo, então vai ser aí preparado para quarta-feira a decisão no Maracanã. Como vinha de um tempo sem jogar, não dá para colocar o atleta em jogos em sequência assim, correndo um risco aí de perder o jogador já neste começo, mas a informação é que deve ser preservado aí, ficando à disposição para quarta-feira. Agora tem uma novidade, o Neisser Vidiarreal está de volta, ele que treinou os últimos dias com bola na Toca da Raposa 2, a gente antecipou essa informação aqui e está à disposição também do técnico Arthur Jorge para este compromisso. Vamos aguardar o que o Arthur Jorge vai fazer. O Cruzeiro tem muitos atletas pendurados, inclusive, para este jogo, mas a ideia aí é ter uma equipe forte até para o Cruzeiro seguir com esta boa campanha que vem tendo. São poucas derrotas com o Arthur Jorge no comando e, repito, para essa pontuação seguir crescendo na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro dá uma